o Espírito Santo e no Brasil. O diário do ano de 1914 contém, por razões desconhecidas, somente anotações de 2 meses. Mas nele se encontra uma estatística muito interessante sobre pessoas que foram batizadas nas águas e com o Espírito Santo durante os anos de 1911 a 1914. Portanto, foram batizadas, no total, 384 pessoas nas águas, e 276 receberam a promessa do Espírito Santo durante esses 4 primeiros anos de trabalho pioneiro na igreja em Belém do Pará. Podemos observar o progresso sucessivo ano após ano, tanto de batizados nas águas como com o Espírito Santo. Toda a luta, sofrimento, orações e trabalho zeloso que estão por trás desses números somente Deus conhece. As bases para um trabalho frutífero tinham sido colocadas. O trabalho pentecostal no Brasil, no princípio insignificante, cresceu, e agora é um dos maiores movimentos pentecostais do nosso tempo. É interessante notar nesta estatística tão simples o número de batizados com o Espírito Santo. 3/4 partes daqueles dos que foram batizados nas águas receberam também a promessa do Espírito Santo. Isso era uma constante no movimento pentecostal no Brasil, desde o princípio. O poder de Deus foi derramado de tal maneira que causou grande admiração e surpresa, tanto entre os incrédulos como entre os crentes das denominações. Um dos segredos do grande progresso dessa obra tem sido o fato de o Espírito Santo ter tido sempre um lugar importante na igreja, tanto na pregação da palavra quanto no revestimento de poder dos crentes. Profecias no ano de guerra de 1915. O novo ano começou de maneira gloriosa. Jesus batizou uma jovem irmã com o Espírito Santo. Foi no culto de vigília do Ano Novo. 2 meninas, tomadas pelo poder de Deus, riam e se alegravam tanto que eu tive medo de elas não aguentarem. Muitas outras pessoas também foram dominadas pelo poder de Deus. Oh, que alegria! Louvado seja o meu Salvador Jesus. A minha mensagem no primeiro culto deste ano foi permanecer em mim. Chorei tanto na pregação que foi difícil falar. Muitos dos crentes na igreja choraram também. Mais ou menos 70 pessoas estavam presentes. Um irmão falou sobre algumas críticas que estavam fazendo contra os crentes, dizendo que não éramos dignos de testificar de Jesus. Ele mesmo argumentou que se não fôssemos dignos, Cristo não nos teria abençoado tanto. Mas eu fiz a seguinte observação: um mendigo que recebe uma esmola, a recebe porque é digno ou pela boa vontade do doador? Todos riram. Parece que eu acertei com o martelo bem na cabeça do prego. Naquele ano, 1914, começara a primeira grande guerra. Negras nuvens pousaram sobre nações e povos em toda a terra. Em vários cultos, no princípio do ano, houve profecias da parte do Senhor sobre tempos difíceis que viriam sobre a humanidade. Em uma delas o Senhor falou: nações e povos gemerão debaixo de acontecimentos terríveis. O mundo será abalado pelas tremendas coisas que acontecerão sobre a terra. Deus estava avisando seu povo sobre catástrofes e acontecimentos terríveis que ocorreriam durante aqueles negros anos de guerra. Apesar de tudo isso, o Senhor prometeu que estaria com a sua igreja, guardando-a e consolando-a. Foram momentos de muita glória na presença do Senhor durante o culto do dia 11 de janeiro. Assim Gunnar Wingren escreveu no seu diário: tivemos um culto hoje cheio do poder de Deus e de muita alegria. Eu ri tanto debaixo do poder do Senhor, que quase perdi todas as forças. O mesmo aconteceu com outros irmãos. No princípio do culto, a irmã Nazaré viu o céu aberto sobre ela. O teto desapareceu e ela viu uma luz fortíssima sobre a sua cabeça. Era tão forte que ela não podia fitar diretamente aquela luz. O dia 15 de fevereiro foi uma data de pesar para a igreja, pois a irmã Delmira passou para o Senhor. Ela partiu feliz para o Senhor. Foi a primeira pessoa da nossa igreja entre as batizadas com o Espírito Santo a ser enterrada no cemitério desta cidade, escreveu Wingren. Naquele tempo havia profecias em todos os cultos. Os dons do Espírito Santo estavam derramados sobre a igreja, para edificação, consolação e exortação. 1 Coríntios 14 verso 3. No dia 31 de março ouvimos 2 profecias. Eu havia pensado em viajar para minha terra e visitar os meus parentes, mas o Senhor me exortou: vem para mais perto de mim. Acalma-te, apacenta o meu rebanho. Eu estou contigo. Ainda tenho muito trabalho para ti. Eu irei na tua frente e farei a minha obra depressa. Viagem missionária a Alagoas. Esta palavra de Deus especialmente providencial. Gunnar Wingren teve oportunidade de ver como a obra e o trabalho se estenderam sobre regiões cada vez mais extensas. Em todo lugar almas se convertiam. O Espírito Santo descia sobre os novos convertidos, e novos grupos de crentes surgiam por todos os lados. Seguindo a direção de Deus,
Wingren fez uma viagem de evangelização para o nordeste do Brasil, precisamente para a cidade de Maceió, no estado de Alagoas, onde a mensagem pentecostal ainda não tinha sido pregada. Da mesma forma que o evangelista Filipe teve de deixar o glorioso despertamento em Samaria e sair para um caminho deserto, completamente desconhecido, assim também o missionário Gunnar Wingren passou pela mesma experiência. Ele teve de deixar o glorioso movimento pentecostal no Pará e fazer uma viagem missionária ao estado de Alagoas. Wingren chegou em Maceió no dia 1º de maio pela manhã. Viajara de navio. Do porto ele foi diretamente para um culto na casa de um irmão chamado Simplício. 9 crentes estavam presentes. À tarde ele orou por uma irmã que contraíra uma enfermidade súbita e não mais podia falar. Jesus a curou imediatamente. O rumor dessa cura se espalhou na vizinhança e houve grande repercussão. Muita gente veio ao culto seguinte. Os cultos de oração eram realizados num lugar chamado Trapiche da Barra. Enquanto eu estava orando, um homem foi alcançado pelo poder de Deus de maneira tão forte, que por 2 vezes foi levantado bem alto do chão. Louvei muito ao Senhor, e senti grande gozo no meu Deus. Dos crentes presentes, alguns eram adventistas. Após algumas conversas esclarecedoras, se resolveu não ir mais à casa desse Simplício porque ele não queria deixar a doutrina dos adventistas. 20 de maio. Hoje travei uma luta terrível com 2 evangelistas batistas, mas o Senhor deu-me graça e sabedoria para eu responder a todas as suas perguntas. Ó Senhor, renova nestes anos a tua obra. Deixa que o fogo do céu caia sobre cada coração. Os cultos de oração continuaram agora na casa de um irmão chamado Candinho. Ali o poder do Espírito Santo começou a cair como resposta às orações. No dia 28 de maio o irmão Candinho foi batizado com o Espírito Santo. Foi a primeira pessoa naquele lugar a receber o batismo com o Espírito Santo. Wingren aproveitou os dias da sua estadia ali para visitar as casas dos batistas e testificar-lhes do batismo com o Espírito Santo, e obteve o resultado desejado. 7 deles creram, e entre os adventistas 5. Escreve Wingren. Assim se formou o primeiro núcleo de pessoas que criam nesta verdade gloriosa, e esse núcleo tornou-se a pequena semente da grande obra que mais tarde iria florescer naquela cidade. A viagem do missionário Wingren a Alagoas durou de 23 de abril a 13 de julho de 1915. Mais tarde, no mesmo ano, o missionário Otto Nelson chegou a Alagoas. Experiências nos Estados Unidos. Quando Wingren voltou ao Pará, encontrou muitíssimo trabalho. Nessa época os missionários Otto e Adina Nelson tinham chegado ao Brasil. No dia 21 de julho de 1915 Otto Nelson pregou também pela primeira vez em terras brasileiras. Conta Gunnar Wingren. O Senhor da Seara estava enviando ceifeiros e novos trabalhadores para a sua seara. Havia poucos obreiros, e a seara era grande. Há 5 anos que o missionário Wingren trabalhava incessantemente nesse clima tropical tão terrível, que domina a região amazônica no norte do Brasil. Ele estava bastante cansado, esgotado e necessitava de um descanso. Para proporcionar descanso ao seu servo, o Senhor providenciou-lhe umas férias. No dia 1º de agosto Gunnar Wingren embarcou em um navio para os Estados Unidos, e dali viajou para a Suécia. Wingren chegou em Nova York no dia de seu aniversário, 8 de agosto de 1915. Quando completava 36 anos de idade. A sua permanência nos Estados Unidos se prolongou até dezembro de 1915, quando foi para a Suécia. Durante aqueles meses nos Estados Unidos, realizou longas viagens e participou de cultos, falando ardentemente sobre a obra de Deus no Brasil, contando a todos como Deus havia derramado o seu Espírito Santo sobre os brasileiros. E todos os irmãos que ouviam ficavam intimamente tocados nos seus corações. No primeiro culto de que ele participou em Nova York deram-lhe uma oferta para o Brasil. A oferta foi de $5. No dia seguinte enviei esses $5 ao Brasil. Glória a Jesus, conta o missionário. Numa igreja em Nova York, o poder de Deus se manifestou maravilhosamente quando ele pregou. O culto durou até mais de meia-noite. Depois Wingren visitou vários lugares, como Ortiford, Worcester, Gardiner Everett, Boston. No culto em Gardiner um irmão viu uma linda estrela brilhante ao meu lado, quando eu pregava. Quando chegou a Boston, encontrou o seu velho amigo e companheiro de estudos da Universidade de Chicago, o pastor Oster, que dirigia uma igreja em Boston. Quando voltamos para casa, depois do culto, eu lhe contei sobre os 5 anos que passei no Brasil, e como durante esse período quase 400 pessoas tinham sido batizadas nas águas, e que Jesus havia batizado cerca de 300 delas com o Espírito Santo.
e como também muitos enfermos haviam sido curados. Num culto em Malden, quando falava sobre a obra missionária, o poder de Deus veio sobre Wingren tão poderosamente que ele teve de sentar-se um pouco para rir, e depois continuar a pregação. Durante um culto em Providence, no dia 24 de agosto, numa igreja anglo-portuguesa, uma irmã se aproximou dele, tocou no seu braço e profetizou que ele deveria seguir corajosamente adiante, pois o Senhor estava com ele. Deveria continuar pregando sobre a vinda de Jesus, o cura de enfermos, a expulsão de demônios, realizando milagres e maravilhas e buscando sempre coisas mais profundas. Em Warren ele participou de um culto de oração muito glorioso na casa de uma família de nome Bergval, quando só 5 pessoas estavam presentes. Em profecia, o Senhor disse: "No meu santo monte de Sião, eu tenho preparado a minha festa. Muito breve vos alegrareis na minha presença." Em 11 de outubro, Wingren viajou de Jamestown, Pittsburgh até Makersport. Ali participou de um culto na missão apostólica sueca. Enquanto eu estava falando sobre a obra de Deus no Brasil, uma irmã teve uma visão. Viu uma nuvem sobre a minha cabeça. Depois que terminei de falar e cantar um hino em português, ela viu como a nuvem negra se transformara numa nuvem toda branca e cheia de luz, e se colocara como uma coroa sobre a minha cabeça. 2 dias depois desse culto, durante uma oração eu me sentia tão seco como se não tivesse nenhum poder ou força. Porém, de repente, o poder de Deus veio sobre mim de maneira maravilhosa. Os outros me deixaram para ir tomar café, mas eu nem me podia levantar. Só depois fui à mesa tomar café com os outros. No dia 23 de outubro, Wingren voltou a Chicago, e depois de haver visitado seu irmão Hugo, foi à igreja do pastor B.M. Johnson. Ali estiveram reunidos numa conferência, com a participação de muitos pastores e pregadores. Os temas tratados foram o louvor e a fé, a cura divina, a mensagem da cruz, uma vida de vitória e experiências no cenáculo superior. Foram dias de muita alegria. O poder do Senhor se manifestou e operou nos corações muita consagração e cura divina. Durante a conferência, o missionário Wingren pregou. Enquanto falava, uma irmã viu um fogo ao redor dele. O fogo caiu também sobre outro irmão que estava ao lado. Antes de ele concluir a pregação, o poder de Deus caiu maravilhosamente sobre todos os que estavam ali. Naturalmente, todos os participantes daquela conferência se interessaram pelo trabalho missionário no Brasil, e foi levantada uma oferta para a compra de um barco para ele ser utilizado na evangelização pelo rio Amazonas. Em outra oportunidade, eu tive de rir o quanto pude sob o poder de Deus e depois chorar muito, enquanto orava para que Deus abençoasse os irmãos no Brasil. Depois do culto, ficamos todos ali, em pé, cheios de júbilo, regozijando-nos na presença do Senhor. De Chicago, Wingren viajou a Minneapolis. Ali encontrou seus 2 irmãos, John Bend, e também o seu tio Carl Wingren. Este foi o primeiro missionário batista na China. Agora, na sua velhice, estava morando em Minneapolis. Realizamos gloriosas orações juntos, e também cultos em vários lugares, quando o poder de Deus descia de maneira tão forte sobre nós que era como um peso. Num domingo de manhã, celebraram a Santa Ceia. Cantamos e falamos em línguas, tanto antes como depois da Santa Ceia. Vários irmãos foram batizados com o Espírito Santo e curados durante esses cultos. Wingren também visitou a igreja em Salt Bend, Indiana, lugar onde ele havia recebido a chamada divina para ir ao Brasil como missionário. Durante aqueles cultos ele orou por vários pecadores, e um irmão foi batizado com o Espírito Santo. Depois do culto, o poder de Deus veio e caiu sobre nós tão poderosamente, que cantamos no Espírito. Em outro culto ele pregou sobre como Deus tivera cuidado do profeta Elias junto ao riacho de Querite. Isto ocorrera na vida do profeta porque falava a palavra do Senhor e vivia cheio de zelo pelo Senhor dos Exércitos. Por isto Elias foi levado ao céu numa ascensão tão gloriosa. E o Deus do tempo de Elias é o mesmo Deus hoje. Grande foi a alegria da igreja em Salt Bend ao receber a visita deste tão agraciado missionário e servo do Senhor, o irmão Wingren. Quando ele viajou para Nova York, toda a igreja foi à estação para despedir-se dele. Embarcou no navio Frederick, em 1º de dezembro, com destino à Suécia. Durante a viagem, testificou aos seus companheiros sobre a salvação oferecida por Jesus Cristo. Mas muitos ficaram aborrecidos. Wingren comentou:
Jesus me ajudou a dizer-lhes a verdade. Neste navio só vejo mundanismo. Um crente sente-se como que afogado aqui. Mas quando leio o meu Novo Testamento e louvo a Jesus sozinho, sinto comunhão com o meu Deus. Aleluia. Experiências na Suécia. A viagem para a Suécia foi cheia de aventuras. Ela transcorreu durante a Primeira Guerra Mundial. No dia 15 de dezembro o navio Frederick foi capturado por um navio de guerra inglês. E os passageiros e a tripulação foram levados presos a Kirkwall, na Escócia. Ali tiveram de permanecer durante 3 dias enquanto faziam um exame rigoroso dos seus documentos. 3 passageiros foram aprisionados. Os demais foram libertados e puderam seguir viagem até Kristiansand, na Noruega, onde o navio atracou no dia 20 de dezembro. Dali Wingren viajou diretamente para Hemninge, onde viviam os seus pais, e passou o Natal com seus familiares. À tarde os pastores Levi Petrus e Alfredo Gustafsson vieram visitar-me. Cantamos hinos natalinos, oramos juntos e celebramos o Natal saboreando uma típica comida sueca. Senti muito amor e alegria ao ver os meus pais, especialmente a minha mãe, que me recebera na porta. No culto de vigília de Ano Novo 1915-1916, Wingren pregou na igreja Filadélfia, em Estocolmo. Cerca de 800 pessoas estavam presentes. Algumas receberam o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Dia 13 de janeiro, o Senhor, por sua infinita graça, deu-me uma mensagem gloriosa. Senti o poder de Deus em todo o meu corpo de tal maneira que cantei no Espírito e senti-me como se já estivesse no céu. No dia seguinte, Wingren pregou sobre o texto: Jesus, nosso José Celestial, que tem abundância de trigo para nós. Durante todo o mês de janeiro Wingren colaborou nos cultos em Filadélfia, Estocolmo. Foram cultos cheios de bênçãos, poder e vitória. Em muitas dessas ocasiões Wingren orava pelos enfermos e eles eram curados, e muitos recebiam o batismo com o Espírito Santo. Quando pus a minha mão sobre a cabeça de uma irmã, ela começou a falar em línguas e a profetizar. Glória a Jesus. Em uma profecia, o Senhor disse para Wingren: não temas, eu sou o teu ajudador no deserto. Prega a minha palavra até que eu venha. Certo dia ele escreveu no seu diário: hoje o Senhor deu-me força e graça para dizer no culto que falar línguas é a prova do batismo com o Espírito Santo. Depois da pregação, Jesus batizou vários irmãos com o Espírito Santo. Que glorioso! No dia 27 de janeiro Wingren falou sobre a missão no Brasil. Ele mencionou uma carta que recebera dos missionários Otto e Adina Nelson, de Alagoas, na qual eles contavam que estavam enfermos e que quase nada tinham para comer. Moravam numa cabana de palha e terra de 2 cômodos. Mas Nelson também havia escrito: tudo por Jesus. Eu então preguei sobre o dever de chegarmos a uma posição de sofrer e renunciar a tudo por Jesus, porque ele também fez tudo por nós. Em seguida oramos até 1h da madrugada. Jesus batizou 2 irmãs com o Espírito Santo. Quando coloquei as mãos sobre elas, eu mesmo senti o poder de Deus de maneira muito poderosa. No dia seguinte, Wingren visitou o Hospital Eugênia e dirigiu um glorioso culto de oração ali. Depois ministrou um estudo bíblico para as enfermeiras sobre cura divina pela fé. O culto durou até a meia-noite, e muitos foram cheios do poder e da alegria de Deus. Escreveu Wingren. Dia 6 de fevereiro, viajei até Saltskog e caminhei depois durante 45 minutos até Haga, e falei com Lisa Peterson sobre a salvação de sua alma. Dali caminhei durante mais 1 hora até Sodertalje e orei por um irmão enfermo, conforme Tiago 5 verso 14. Jesus o curou. Depois preguei na igreja batista em Sodertalje sobre o tema: da mesma forma como haveis recebido ao Senhor Jesus, assim andai nele. Em outro dia ele foi a pé durante 1 hora até Sturasingen, e ali celebrou um culto numa fábrica de nome Primus. Quando falou da obra missionária no Brasil, na igreja batista Elim, em Estocolmo, ele também pregou sobre a obra no Brasil, quando muitos choraram de emoção ao ouvirem o que Deus havia feito. Num outro dia ele escreveu uma carta de 18 páginas, respondendo com amor uma carta sem amor. No dia 25 de fevereiro, Wingren viajou para a igreja Salem, em Gotemburgo, para uns dias de culto. Sua primeira pregação foi: Deus não faz acepção de pessoas. Ele é contrário a que sua igreja seja governada pelos homens, pois deve ser governada pelo Espírito Santo. No dia seguinte realizamos um culto de membros bastante difícil.
Mas Deus nos deu vitória, e assim foi possível rejeitar a proposta de consagrarmos ao diaconato irmãos que não fossem batizados com o Espírito Santo. Foram estabelecidas as condições para uma pessoa ser batizada nas águas. Devemos deixar a palavra de Deus resolver todos os assuntos. Um dia Wingren visitou o sanatório Sahlgrenska, em Gotemburgo. Quando ele passava por uma das salas, disse para si mesmo: querido Jesus. Uma jovem que estava de cama recebeu essas palavras para si. Uma enfermeira crente, que estava na mesma sala, orou pela enferma durante toda a noite. Esta pequena expressão querido Jesus foi motivo para que a jovem aceitasse Jesus como seu Salvador naquela noite, antes de passar para a eternidade. Na mesma ocasião ele visitou também um carteiro crente, que havia congelado um dos pés. Quando coloquei minhas mãos sobre os seus pés, ele sentiu o poder de Deus e tirou os curativos. Depois levantou-se, vestiu-se e foi para o culto testificar que Jesus o curara. Glória a Jesus. Wingren orou por um outro irmão que se chamava Pilo. Ele sofria de insônia, e após a oração, disse: sinto-me curado, pois já estou com sono. Em todos os lugares onde Wingren chegava, acontecia grande despertamento espiritual. Multidões se reuniam para escutar a sua mensagem e receber o poder do Espírito Santo. Em um domingo, dia 19 de março, ele realizou um culto na capela em Romininge. Falei sobre Hebreus 13:8. Houve línguas e interpretação. A unção de Deus caiu tão fortemente, que muitos irmãos ficaram tremendo debaixo do poder de Deus. E toda a igreja jubilava na presença do Senhor. À tarde vários foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. À noite o local estava superlotado, e após o culto eu batizei 5 pessoas nas águas. No domingo seguinte, Wingren mais uma vez realizou cultos na igreja Salem, em Gotemburgo, cujo pastor era Johannes Swire. Preguei sobre a expressão: ele será chamado Filho do Altíssimo. O poder caiu maravilhosamente sobre a igreja. Quando um irmão recebeu o poder, uma menina viu uma luz sobre ele e no mesmo instante ela foi batizada com o Espírito Santo. No culto à noite batizamos vários irmãos nas águas. À tarde havíamos realizado uma reunião de oração. Todos oraram tão poderosamente que parecia um estrondo. O fogo de Deus ardeu sobre nós de maneira gloriosa. Devemos anunciar por todos os lugares o que Jesus está fazendo. Ele vem breve. Naquela semana realizamos cultos de oração em outras igrejas, quando muitos irmãos receberam o batismo com o Espírito Santo, entre eles várias crianças. Numa oração na igreja Ebenezer ouvimos a seguinte profecia: coisas maravilhosas acontecerão na terra, mas também haverá muito aperto, e muito sangue correrá ainda. Aquela semana foi tão gloriosa que creio jamais ter experimentado outra igual. O Espírito do Senhor estava presente poderosamente. No último culto, eu disse aos irmãos: se alguns não gostam dos nossos cultos de oração, ou talvez sintam comichão nos ouvidos, então podem ir para outros cultos de oração em outras igrejas. No dia 6 de maio Wingren foi a Gotemburgo outra vez. O fogo de Deus estava ardendo maravilhosamente, especialmente na igreja de Salem. Uma pessoa se converteu, outra foi curada. Um irmão foi batizado com o Espírito Santo, e no mesmo culto um endemoniado foi liberto. Deus deu-me graça para que eu pudesse explicar o mistério do Evangelho. Depois de alguns dias, Wingren fez outra viagem a Rolatã para realizar vários cultos. No primeiro dia ele e outro irmão foram visitar uma irmã enferma. Quando segurei sua mão, ela louvou ao Senhor tão maravilhosamente que nós pensávamos que ela fosse passar para o Senhor naquele momento. Senti então como é bom para o crente entrar no descanso eterno. Gotas de suor caíam do seu rosto. O seu marido estava sentado junto à cama, chorando, pois o fim dela estava perto. De repente, o Senhor dirigiu-me para orar por sua cura. O poder de Deus veio sobre aquela irmã naquele momento, e foi batizada com o Espírito Santo e começou a falar em outras línguas. Em seguida ela sentou-se na cama e nos pareceu uma pessoa completamente diferente. Seu marido ficou admirado e com medo, e quis que ela deitasse outra vez. Ela, porém, disse que estava curada, e exortou seu filho a aceitar Jesus. Em seguida o poder de Deus caiu sobre uma irmã dessa irmã, e ela, que era batista, foi também batizada com o Espírito Santo. Foi um momento maravilhoso. Jesus está muito perto de nós. Eu, porém, depois disso, senti-me fisicamente muito fraco. Depois da visita a Trollhättan, Wingren viajou para Estocolmo para assistir ao casamento do missionário Samuel Nistrom. Depois viajou para Sundsvall, onde houve despertamento e derramamento do Espírito Santo durante os cultos. Ele viajou a cavalo até Bergsaker,
distante 6 quilômetros. Ali foram realizados verdadeiros cultos pentecostais, e 12 irmãos foram batizados com o Espírito Santo. O último culto durou das 7 horas da noite a 1h30 da manhã. Deus fez a sua obra. A caminho para uma conferência em Korsberga, Wingren visitou Karlsborg, caminhou durante 1 hora e remou 1 légua até Granvik, onde batizou 6 irmãos nas águas do lago Vaterno. Durante um culto em Fingerboda, uma irmã viu uma nuvem sobre a casa onde estávamos reunidos, e daquela nuvem saía fogo. Ela viu fogo tanto do lado de fora como do lado de dentro da casa. Eu tive de me deitar no chão. Tal imensa foi a alegria que senti. Glória a Jesus. Vários foram curados e batizados com o Espírito Santo. Dali Wingren viajou a Estocolmo para descansar um pouco, e então aproveitou a oportunidade para visitar o jardim zoológico. Ali mesmo foi realizado um glorioso culto de oração. Durante 10 dias ele visitou as províncias de Östergötland e Närke. Em Motala orou por uma irmã que era cega. Quando orei, o Senhor fez com que ela recobrasse a visão, e ela pôde ver o meu rosto. A viagem seguinte foi para Gotemburgo, a igreja de Salem, para uma conferência. O Espírito Santo dirigiu a conferência. Pessoas foram salvas e curadas. Quantos foram batizados com o Espírito Santo não sabemos, mas o Senhor sabe. Glória ao seu nome. No ano novo de 1917, Wingren visitou uma feira de lapônios, na província de Jämtland. Gostei muito de ver esses lapônios com as suas meias e sapatos feitos de couro de renas. Realizamos vários altos, e um deles durou desde as 8 da noite às 2 horas da madrugada. Uns 10 pecadores se entregaram a Jesus. Depois de 2 meses de trabalho intenso, cheios de muitos cultos e viagens, Wingren voltou a Estocolmo. Chegou ali em 22 de janeiro. Iniciou imediatamente uma semana de estudos bíblicos. Os seus temas foram a noiva de Jesus e a sua relação com ele, características da noiva de Jesus, simplicidade e humildade, como a noiva depende de Jesus. Domingo pela manhã falou sobre a vitória da noiva, e no culto à noite sobre o amor de Jesus por sua noiva. Durante todos esses cultos houve poderosas manifestações do Espírito Santo, com línguas, interpretações e profecias. Muitos tiveram um encontro maravilhoso com Deus para a salvação e para a renovação. A conferência seguinte foi em Örebro, e durou uma semana. Os cultos foram realizados na igreja metodista. Cerca de 1000 pessoas estavam presentes. Wingren escreveu sobre estes cultos. Muitos foram salvos, curados e batizados com o Espírito Santo. Muita gente incrédula veio para escutar a pregação do Evangelho. A minha oração a Deus foi: Senhor, dá-me um espírito mais avivado quando eu estiver pregando, e mais poder. Durante essa conferência, Wingren hospedou-se na casa de uma irmã chamada Maria Lindgren, em Lilian. Nessa casa realizaram noites inteiras de oração e vigília. Em uma dessas reuniões, disse ele no diário, eu estava tão cheio de gozo que saltei e pulei sob o poder de Deus. De Örebro, Wingren viajou outra vez a Gotemburgo, a igreja Salem, onde já tinha recebido muitas bênçãos em ocasiões anteriores. Na primeira noite foi realizada uma oração para os que estavam desejosos da bênção de Deus. Eu ia comer alguma coisa antes do culto, mas o Espírito me dirigiu da sala de jantar para a sala de oração, a fim de orar por aqueles que estavam desejosos. O poder de Deus caiu sobre nós. No domingo, preguei com muita inspiração sobre a obra de Cristo na cruz do Calvário. Foi um maravilhoso dia nos átrios do Senhor. Após 1 ano e 3 meses na sua terra natal, Gunnar Wingren sentiu que se aproximava dia de sua volta ao campo missionário, via América do Norte. O seu coração ardia de um fogo e zelo inextinguível por aquele povo, ao qual ele havia resolvido dar toda a sua vida. Estava pronto para voltar para o Brasil. Domingo, 4 de março, foi o dia da despedida da igreja Filadélfia, Estocolmo. Ele mesmo escreve: foi um dia maravilhoso na presença do Senhor. A igreja estava cheia. Todos estavam ali com as mãos levantadas, como sinal de que queriam ao menos ver-me com o Senhor no céu. Nunca esquecerei aqueles momentos. Aleluia. Antes de iniciar a viagem de volta ao Brasil, Wingren encontrou uma enfermeira que se chamava Frida Strandberg. Essa irmã havia comunicado ao pastor Levi Petrus que o Senhor a chamara para o campo missionário no Brasil. Esse encontro teve consequências imprevisíveis para Wingren. Deus dirigiu tudo de tal maneira que os dois se casaram mais tarde em Belém do Pará. Trabalharam juntos até que o Senhor os levou, primeiro ele e depois a ela. O casal de namorados se reuniu durante várias noites para orar com uma família de nome Vaster, e também na casa de Levi Petrus, quando oraram especialmente por Frida Strandberg,
e pela chamada que ela havia recebido do Senhor. No dia 24 de janeiro de 1917, ela foi batizada nas águas em Filadélfia, Estocolmo, e pouco depois Jesus a batizou com o Espírito Santo. Finalmente Wingren estava pronto para começar o seu regresso no dia 12 de março de 1917, na estação central